Olá pessoal, professor Rodrigo Fernandes, da disciplina de Olericultura, do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Espero que todos estejam bem ao assistir essa aula. Bem, essa aula seria a nossa aula 6, a primeira aula após a primeira verificação de aprendizagem, em que nós vamos falar sobre a família das cucurbitáceas. Dentro da família das cucurbitáceas, nós temos três grupos principais, que são as abóboras, pepino e a melancia. Nós vamos falar ainda mais à frente sobre a espécie do chuchu, mas por enquanto essas três espécies, abóbora, pepino e melancia, é que fazem parte dessa aula que vocês vão assistir hoje. Eu dividi a aula 6, cultivo das cucurbitáceas, em três partes. Essa primeira parte, esse primeiro vídeo, fala sobre o cultivo das abóboras. Então nós vamos ter três aulas, três vídeos para falar sobre as cucurbitáceas nesse primeiro momento. Vamos lá. Então, as abóboras é um grupo de plantas, é uma espécie de plantas que tem uma grande diversidade morfológica. Então aqui nessa imagem a gente tem alguns tipos de abóbora, por exemplo, abóbora de pescoço, abóbora do campo, abóbora espaguete, abóbora cabutiá, abóbora brasileira, abóbora menina. Então são vários tipos de abóbora que nós temos e que isso faz com que haja uma grande diversidade morfológica no mercado de abóboras no Brasil. Bem, as abóboras pertencem ao gênero Cucurbita e é representado por cerca de 5 espécies cultivadas, onde se destaca principalmente a espécie Cucurbita moscata, que é a abóbora propriamente dita. Dentro das cucurbitáceas, nós temos o pepino, que é o Cucumis sativo, o melão, que é o Cucumis melo, a melancia, Citrullus lanatus, e o maxixe Cucumis anguria, e o gerimum, Cucurbita máxima, além da abobrinha ou abobrinha italiana, que é a Cucurbita pepo. Essas plantas elas fazem parte da família das cucurbitáceas, que são originárias aqui da América e têm grande importância principalmente na alimentação da população dessas regiões. Existem relatos que mostram que há mais de 2.000 anos antes de Cristo já cultivava-se a abóbora aqui nas Américas. Então a gente tem mais de 4.000 anos do cultivo dessas espécies para fins alimentares. No início, as sementes eram as principais formas de consumo dessa planta e a palatabilidade, a sensação, né, o gosto dessas sementes eram o que fizeram que os primeiros coletores domesticassem essa planta para que poderem consumir e aumentar a produtividade. Então, os índios americanos que fizeram essa domesticação. Bem, alguns autores falam que ela tem grande diversidade distribuída na América Central, Colômbia, na região do México e no Peru. E isso fez com que houvesse uma diferença morfológica e de espécies entre a abóbora, que a gente chama de Cucurbita moscata, e o gerimum, que é a Cucurbita máxima, que ela já tem origem na região um pouco mais diferente da abóbora, que seria a região do Peru, da Bolívia e norte da Argentina. Já o gerimum foi consumido pelas populações astecas, os incas e os maias, enquanto as abóboras foram mais para cima, na América Central e no México, consumidas pelos índios americanos. Então são duas plantas de origem da América, mas com algumas características morfológicas que fizeram a definição de dois grupos diferentes, de duas espécies diferentes. No Brasil, durante muito tempo, juntamente com milho e mandioca, a abóbora fez parte da base alimentar das populações indígenas. E depois, no momento da colonização, foi incorporada à dieta dos escravos. Então, durante muito tempo e até hoje, a abóbora é sinônimo de consumo pelas populações mais pobres, justamente por ter sido utilizada pela alimentação de índios e depois dos escravos africanos que vieram para o Brasil. Nesse slide, eu mostro para vocês a diferença entre abóbora e gerimum. São duas espécies diferentes, têm características morfológicas diferentes. A abóbora ela possui pedúnculo duro, pentaquinado, com a inserção do fruto formando uma base achatada e larga, e as folhas com ausência de pelos. Então, plantas de abóbora têm o pedúnculo duro, né, o talo ali que vai do fruto para o caule da planta, e é pentaquinado. Pentaquinado é que ela tem 5 quinas. E na base do fruto ela é larga e achatada, né, além de não ter folhas, não ter pelos nas folhas. Essa imagem aqui é da abóbora. Então a gente vê aqui do lado direito, bem destacado, o fruto de abóbora com o pedúnculo pentaquinado, com várias quinas e a base bem achatada. Diferente do gerimum, que tem pedúnculo cilíndrico e é sem dilatação. E o caule tem bastante pelo, né, moderadamente piloso. Então aqui a gente já tem
o pedúnculo do girimum, que é a Cucurbita máxima, né? Pedúnculo sem dilatação na região da inserção do fruto e essa consistência corticosa, além dele ser arredondado, cilíndrico e não ser pentaquinato. Algumas pequenas diferenças entre os dois. A gente tem plantas de abóbora, por exemplo, que vão ter crescimentos, normalmente são plantas rasteiras, e podem ter até 10 metros de comprimento dessas ramas. Isso é importante quando a gente for falar, por exemplo, sobre os tratos culturais, que é importante fazer os tratos culturais para evitar essa aglomeração de folhas, né, de parte aérea, que pode prejudicar o desenvolvimento da planta e formar microclima favorável para o desenvolvimento de doenças. Algumas espécies, né, alguns cultivares de Cucurbita pespo e Cucurbita máxima podem apresentar plantas tipo moita, que é a que a gente chama de abóbora de árvore. As abóboras que não crescem no formato rasteiro, elas crescem para cima e aí elas vão ter um formato um pouco diferente da abóbora que a gente costuma ter em roças, em maneira geral. O sistema radicular dela é bem agressivo, ela pode penetrar no solo até uma profundidade de 1,80 m, né, que vai ter uma grande quantidade de raízes laterais. Então, por isso, além de ser uma planta que cresce bastante sobre a superfície do solo, ela cresce também as suas raízes abaixo da superfície do solo. Então, isso explica o espaçamento bem aumentado dessas plantas, né? Espaçamento de 2 por 3, 2,5 por 3, são plantas bem distantes umas das outras. Aqui eu tenho essa imagem que mostra a coloração típica, né, da planta de abóbora. Normalmente ela é um fruto, é uma baga indeiscente, então a baga é um fruto carnoso com uma grande quantidade de sementes, indeiscente que ela não expõe as suas sementes, esse fruto não racha no campo para expor as suas sementes, né, diferente dos frutos deiscentes. A polpa pode variar do amarelo claro até o laranja escuro, dependendo das cultivares, das condições de nutrientes do solo e por aí vai. A gente tem, como eu já falei para vocês, poucos dados relacionados à economia, né, à produção dessas espécies, justamente porque grande parte do comércio ele é feito diretamente do consumidor, entre o consumidor e o produtor. Então a gente não tem dados muito grandes sobre hortaliças. Alguns bem desatualizados falam que nessa época, em 2002 a 2003, o consumo era de 1,196, quase 1,2 kg, né, de abóbora por pessoa por ano, né? E perdia bastante aí para o tomate e para a cebola. Então isso mostra que a gente tem uma planta que é muito produzida, mas o consumo ele é baixo quando a gente pega os dados. Apesar que a gente tem dados que mostram que todo tipo de classe social consome, mas mesmo assim as classes sociais mais ricas, elas escondem o consumo de abóbora, ou até escondiam o consumo de abóbora por essa planta estar associada à população mais pobre. Hoje em dia, com pratos mais elaborados, com abóboras, morangas, com alguns produtos, alguns pratos que vêm sendo servidos dentro dessas abóboras, aumentou o consumo. Então a gente está mudando, né, essa gourmetização da alimentação, tem mudando o hábito alimentar e, consequentemente, tem aumentando a produção e a procura desses produtos. Os grandes produtores mundiais de abóbora são a China, a Índia e a Rússia, né? Países enormes, países que têm uma grande quantidade de pessoas dependendo da agricultura também, e então gera uma receita de 6 bilhões de dólares por ano, 6 milhões de dólares por ano, né? O maior produtor aí que é a China, com mais de 6 milhões de toneladas produzidas por ano. Sobre exigências climáticas, a abóbora é uma planta que tem uma taxa de uma temperatura muito alta, né? Ela produz bem em temperaturas entre 18 e 30 graus e não suporta temperaturas abaixo de 10 graus, porque ela vai paralisar o crescimento da planta. O ideal é a germinação entre 10 e 35 graus, ela consegue germinar. Temperaturas muito baixas, ela demora, mas ela vai conseguir germinar. E o ideal seria manter a temperatura de germinação entre 25 e 30 graus. É um pouco mais complicado porque o plantio da abóbora é por semeadura direta no campo. A gente não produz muda de abóbora para levar para o campo. Então a temperatura, se fosse produzida em bandejas, a gente conseguia reduzir essa influência da temperatura dentro da casa de vegetação, dentro da estufa. Mas quando eu levo isso direto para o campo, a gente está ali sujeito aos intempéries climáticos lá da área de produção. É necessário, a planta, ela é uma planta que tem as suas flores masculinas e femininas na mesma planta, mas em flores diferentes. Então é necessário que a gente tenha polinizadores para ir na flor masculina, coletar o pólen, e ir na flor feminina para depositar esse pólen. Então é necessário que se tenha polinizadores e as abelhas são as principais delas.
Isso também influencia muito na temperatura ideal. A planta produz bem até de 18 a 30, mas entre 28 e 30 graus é a temperatura em que as abelhas têm o é ideal para a vida das abelhas e elas vão trabalhar mais fazendo esse processo para a gente sem cobrar, de graça, né? Se não tiver abelha, é necessário que você faça uma polinização artificial ou o uso de substâncias químicas para induzir a frutificação. A luminosidade influencia no crescimento das plantas de abóbora, né? É importante que eles tenham umas áreas com acesso à luminosidade. Temperaturas muito baixas, ela cessa o crescimento e qualquer alteração na luminosidade, então, pode ter efeito direto na produção e na qualidade dos frutos. Então, é importante, na hora de escolha do lugar, evitar lugares sombreados para que não se reduza a produtividade. De forma geral, então, a época de plantio é na época da chuva, justamente para facilitar o plantio para o produtor e economizar com o sistema de irrigação. Em área de sequeiro, a época de plantio época de sequeiro, o plantio está de acordo com a chuva. Se o produtor tiver condições, ele pode produzir durante o ano inteiro com o sistema de irrigação. Para o plantio, a gente recomenda que o solo seja preparado, gradeado, né, na medida dos tratos culturais serem realizados, fazer a aração, a gradagem, evitando o destorroamento completo, porque é necessário que as gavinhas precisem ali se movimentar, né? A planta ela tem gavinhas, que são estruturas que ajudam ela a se movimentar no solo e a segurar, a se firmar no solo. pH ideal para as hortaliças de maneira geral entre 5,5 e 6,5. Sempre fazer análise de solo com pelo menos 90 dias de antecedência. Fazer a calagem levando a saturação de base para cerca de 60% a 70%. Né? É necessário fazer a aplicação de fósforo, de potássio, de nitrogênio no plantio e as coberturas de acordo com as análises de solo. Como eu falei para vocês, o espaçamento da planta ela varia muito de variedade para variedade. Tem espécies, por exemplo, que vão ser cultivadas no espaçamento de 6 por 2,5. Olha o espaço que essa planta necessita. Outras de 7 por 2, 14 metros quadrados para uma planta se desenvolver. Então isso vai depender bastante do tipo da espécie, da variedade que está sendo cultivada. Em áreas de agricultura familiar é comum a gente ver ela associada, né, o cultivo associado com milho, citros, coco, manga, banana e outras espécies. Então, normalmente em áreas de lavouras de milho, o produtor também joga semente lá para abastecimento comum da própria família, de subsistência. Né? Normalmente vai se fazer o plantio dentro das covas, onde se joga 1 a 2 sementes. Então a gente joga ali 2, 3 sementes, depois mantém 1 a 2 plantas por cova. Algumas espécies mais adensadas podem ser plantadas com espaçamento menor. A gente vai ter aí espécies de gerimum, por exemplo, com espaçamento de 4 por 3. Algumas abóboras de árvore, que são aquelas abóboras que crescem verticalmente, a gente vai plantar elas com espaçamento de 1 por 1,5, uma coisa bem mais adensada. Né? Aqui tem imagens de plantio em meio ao milho, na foto da esquerda, na foto da direita com banana. Né? Então, esse espaço está disponível ali ainda, o crescimento dessas bananas, e as abóboras vão produzir aí durante essa parte inicial do desenvolvimento das plantas de banana. Aqui já a planta é plantada em campo, né? Sementes germinadas em campo, já poucos dias após a germinação, aqui já com um pouco mais de dias após o plantio. Um processo importante na produção de abóbora é o que a gente chama de condução de ramas ou de penteamento. Concordam que quando a planta ela começa a crescer demais na horizontal, isso pode prejudicar a aplicação de inseticidas, a aplicação de fungicidas ou o próprio processo de colheita. Então é importante que o produtor, os funcionários da lavoura, eles façam um penteamento conduzindo essas ramas para um sentido único para evitar, por exemplo, áreas que têm irrigação, alguns locais podem ficar alagados se essas plantas ou os frutos ficarem em contato com essa água, pode causar o apodrecimento. Como eu falei agora há pouco, a principal espécie que faz a nossa polinização das abóboras são as abelhas. Né? A polinização natural é entomófila, feita pelos insetos, e as abelhas do gênero Apis são as principais. Né? Então é importante que seja mantida a qualidade dessas áreas de abóbora com possibilidade de que tenha polinização natural. Caso não seja possível, é importante fazer a polinização manual, utilizando então a retirada nas flores masculinas do pólen e encostando esse pólen nas flores femininas. Né? Normalmente é feito isso no início da manhã, na hora que as flores masculinas e femininas estão abrindo ali. Né? Colheita,
da abóbora acontece normalmente aos 120 dias após o plantio, já tem plantas aptas para a colheita, e a colheita nas lavouras de abóbora é feita manualmente, usando-se uma tesoura ou faca afiada e higienizada, deixando de 2 a 6 centímetros de pedúnculo. A comercialização normalmente é feita a granel, né? Essas abóboras são levadas para as feiras, para as ceasas, e lá na ceasa essa abóbora vai ser comercializada para os pequenos mercados, para as pequenas lojas, para poderem ser entregues ao consumidor final, certo? Agradeço então a atenção de vocês nessa aula, ficou um pouco corrida, mas nós vamos tirando as dúvidas lá no nosso fórum. Um abraço a todos.